gente vai dar seguimento hoje à nossa aula de ciências. A gente vai completar o capítulo 6 para falar do núcleo. É uma aula já mais curtinha mesmo, tá bom? Então vamos lá. A gente viu as outras partes lá da célula, né? A membrana, o citoplasma com várias organelas. E aí a gente chega hoje aqui no estudo do núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é aquela estrutura principal da célula que vai atuar no processo de coordenação dela. Tudo que a célula faz. Tudo que a célula é, tudo que a célula tem, né? Tudo que ela tem que fazer, que ela não tem que fazer, tudo isso passa pelo núcleo. Então o núcleo é como se fosse, né? O núcleo atua aí, na verdade, como um grande centro de coordenação. Tá bom? Então ele vai atuar, por exemplo, ó, na divisão celular, ou seja, para eu dividir as células, para as células, a gente vai estudar isso mais à frente, né? Mas para aumentar o tamanho delas, elas se dividirem, isso tudo vai passar pelo núcleo. Na manutenção das características hereditárias, porque é lá no núcleo que tem aquela molécula, né? Que tem 3 letrinhas que a gente chama, que é o DNA. Tá? E é o núcleo que vai coordenar as atividades da célula. Tudo que a célula faz vai ter que passar pelo núcleo, tá bom? E aí o que acontece? Botei aqui um exemplo, né, uma foto assim do núcleo. Vocês vão ver mais nos próximos slides e também ver no caderno, tá bom? Esse slide que eu quero que você copie, por favor, também, tá? Bota aí no seu caderno, tira um print e bota no seu caderno, tá? Não precisa fazer o desenho, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Então repara que ali dentro do núcleo, né, ela tem várias outras divisões, né? Enfim, ali presente no núcleo. Mas de qualquer maneira, o núcleo ele vai conter o DNA, conter o material genético, tá? Que é responsável por tudo que você é, tudo que você tem. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Então vamos lá. Outras divisões aí do núcleo. A carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Ó, não é membrana plasmática, porque a membrana plasmática é aquela que a gente falou que está do lado de fora, que envolve a célula. Essa carioteca, ó, tá vendo que o núcleo é como se fosse isso daqui mais roxinho, né, teoricamente. Então a carioteca é uma membrana que envolve o núcleo, tá? Que está ali em volta do núcleo, tá bom? Que chama de carioteca. A cromatina, que a gente chama, é quando eu associo DNA e proteína. DNA e proteína. Ok? A gente vai ver como é que é a fita do DNA, como é que é isso bonitinho. E os nucleolos são esses corpos densos, arredondados, formados de DNA e de RNA. Repara que aqui, ó, material genético, aqui ele estava todo... como é que eu posso dizer? Tava esticadinho, né? Eu tinha lá fita de DNA, por exemplo, eu tinha lá fita de DNA e eu tinha algumas proteínas ali associadas, né? A fita de DNA retinha. Quando eu começo, por exemplo, olha só aqui, ó. Quer ver como é que fica bom esse exemplo aqui, ó? Olha só. A cromatina seria mais ou menos assim, ó, o fio, tá? E aí, em alguns pontos do fio, eu tenho proteínas, ó. Tenho proteínas em alguns pontos do fio, tá? Quando eu junto esse fio, vou juntar o fio, ó. Quando eu junto esse fio, ele fica denso, arredondado aqui, ó, tudo juntinho. Tá focando, meninas? Tudo juntinho. Aí a gente chama de nucleolo, tá bom? Mas de qualquer jeito continua sendo material genético, DNA, RNA, proteína, só que ele tá tudo juntinho, tá? E aí outras coisas, olha só, olha aqui que legal, ó. Então eu tinha célula, tá? E aí lá dentro da célula é o núcleo, certo? Então repara, olha só. Deixa eu chegar pra cá. Então repara, ó, o núcleo tá aqui. Esse aqui é o núcleo. Isso aqui não é a célula, é o núcleo, ó. Ele tirou daqui, tá vendo? Então eu tenho a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, ok? Eu tenho, ó, a cromatina, que é o DNA com algumas proteínas, tá? E aqui, todo denso, eu vou ter o nucleolo, que a gente falou, que é o fone todo denso, todo juntinho. Tá certo? Tá ok? Aqui eu botei, por exemplo, como é que a gente vai classificando. A gente vai estudar o DNA assim, como fita dupla, que a gente chama, né? Que é uma do lado da outra. Uma paralela à outra. Paralela não, né? Uma complementar à outra, na verdade. E depois esse DNA ele vai se juntando. Que nem isso aqui que a gente falou, o fone. Tá? Para ter os cromossomos que a gente fala. Os cromossomos nada mais são do que amontoado de DNA. É o DNA juntinho. Tá? Mas vamos lá. O que seria então esse DNA? Ó, o
conceito de ácido nucleico, na verdade, ele vem desde a década de 40, tá? Em que esses ácidos nucleicos passaram a ser estudados porque se descobriu que eles constituíam os genes, que eram responsáveis por armazenar, transmitir e usar a informação da célula. Então, esses genes, né, essa parte do seu material genético, do seu DNA, ela é responsável por tudo que você é, tudo que você tem. Tudo isso vem por conta do que está escrito lá no DNA, tá? Então, eu tenho dois tipos de ácidos nucleicos. Eu tenho DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, difícil nome, né? E tem o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? O que eu vou pedir para você copiar? Aqui você não precisa copiar nada não, no próximo eu falo o que eu quero, tá? Qual é a composição química desses ácidos nucleicos? Então, olha só, eles têm três coisas sempre, né? Que vão se repetindo. Eu tenho um Pzinho ali, que é um grupo fosfato, que a gente chama, um ácido fosfórico, tá? Eu tenho essa daqui com 5 lados, que é uma pentose, que é um açúcar. E eu tenho uma base nitrogenada, que vai ser muito importante para a gente entender a diferença entre esses dois casos, entre o DNA e entre o RNA. Uma base nitrogenada, tá bom? Então isso tudo forma um nucleotídeo. Um fosfato, um Pzinho, uma pentose e uma base nitrogenada, tá certo? Qual é a diferença do DNA para o RNA, então? Olha aqui, ó. A gente vai ver aqui como é que se forma o trecho do DNA. O DNA, a gente sempre vê ele em cadeia dupla, né? Que a gente chama, olha aqui, ó. Como se fosse uma escada, assim, né? Meio caracol. Então, repara, ó. Eu tinha aqui o fosfato, né? Tem a pentose e tem a base nitrogenada, que podem ter várias letras. Por exemplo, eu posso ter base nitrogenada A, U, C, G e T. Aqui no DNA eu não tenho U, na verdade. Eu tenho só C, G, A e T. Vou te mostrar, ó. Olha aqui, ó. Ih, perdão. Ó, e aí elas vão se ligando, ó. Repara que essas três partezinhas, elas vão se repetindo, elas vão se ligando, ó. Eu tenho a partezinha C, a base nitrogenada C, a base G, a base T e a base A, né? Mas repara, ó, que tudo tem um fósforo, um grupo fosfato, um grupo pentose, tem 5 carbonos, né, que é um açúcar, e a base nitrogenada, que pode ser C, G, T e A. Essas bases nitrogenadas, elas são complementares. O que isso quer dizer? Quer dizer que C sempre vai se ligar do outro lado, né, com uma base que tenha G. Você vai ver, ó. Calma que ele está se ligando, ó. Vou complementar o C com G, o G com C, o T com A e o A com T, tá? Sempre fica isso, ó. O C se liga com 3 ligações com G e o T se liga com 2 ligações com A. Sempre assim, tá? Então repara que cada um disso é um lado. O DNA, se a gente fosse abrir e deixar ele retinho, ficava assim, né? Ficaria uma escada assim, bonitinha, retinha. Só que ele não é uma escada, ele vai enrolando, tá certo? Mas de qualquer maneira, eu sempre tenho um lado ligado com o outro, ele só vai enrolando, tá certo? Que nem esse gifzinho aqui que tá rodando, ó. Tá rodando esse DNA. Tá? Então, gente, o DNA ele tem tudo o que você precisa. Olha aqui, ó. Desse lado aqui eu tenho o DNA, ó. Repara que é uma escadinha em caracol, ó. Então eu tenho aqui as bases C, G, A e T, que é o que tem o DNA. Citosina, guanina, adenina, timina. Não precisa decorar esse nome, não. Mas decora sempre que C é com G e T é com A. Eu decorava assim, Gal Costa. Gal Costa. G com C. Gal Costa é uma das maiores cantoras brasileiras. Pergunta para os seus pais que quiserem saber quem é, tá? Tem outro cantor brasileiro muito importante também, que é o Agnaldo Timóteo. A liga com T, tá bom? Então é Gal Costa, G com C, Agnaldo Timóteo, A com T, ok? Agora, a outra molécula que a gente tem, que aí você repara que, olha só, o DNA, ele é de cadeia dupla, ó. Ele tem uma cadeia e outra, 2 cadeias. A outra molécula é o RNA. Qual é a diferença de várias, né? Uma delas é que o RNA é de cadeia simples, é uma cadeia única. Só tem uma cadeiazinha esse RNA. E além disso, se você olhar aqui com atenção, ó, o RNA não tem o T. O RNA só tem U. Tá ok? Tá certo? Então é Gal Costa e aqui é A com U. A com U. C com G, G com C, A com U, U com A. Tá? Outras diferenças, ó.
O açúcar do DNA é a desoxirribose. Esse slide eu quero que você copie, tá? O açúcar do RNA é a ribose. O DNA é duplo, que nem a gente viu, e o RNA é simples. O DNA ele tem a informação genética e o RNA é a síntese de proteínas. É o seguinte, olha só. Isso que eu vou falar e depois eu vou digitar para você escrever isso, porque isso não está escrito no caderno, tá? Então vamos lá, olha só. Vou voltar aqui, vamos lá. O DNA ele é a informação do seu corpo. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você não tem que seguir uma receita, né? Se você nunca fez, você vai seguir uma receita. Porque na receita está escrito o que tem que fazer para você produzir aquele bolo, não é? Então o DNA é como se fosse a receita do seu corpo. Tudo que o seu corpo precisar produzir vai estar escrito no DNA. Então meu corpo quer produzir cabelo, meu não produz mais. Então ele vai lá no DNA e vê o que está escrito. Meu corpo quer produzir substância que dá a cor da pele, por exemplo, a melanina. Está lá escrito no DNA como é que produz. O meu corpo quer produzir a cor dos meus olhos claros. Tá lá no DNA como é que produz, tá? Então o DNA ele é receita de bolo, é onde está escrito tudo que é para fazer. Mas o DNA ele não faz nada. Ele só está escrito, ele só dá a ordem. O DNA é quem manda. Quem obedece, quem faz, é o RNA. O RNA é o agente. Né? É o RNA que vai fazer, mas ele faz do nada da cabeça dele? Não, ele vai fazer ele vai fazer de acordo com o que o DNA mandou ele fazer. Se o DNA mandar ele produzir cor azul no meu olho, o RNA vai lá fazer. Se o DNA mandar produzir cor amarela no meu olho, ele vai lá e faz a cor amarela, tá? Então o DNA é quem faz. Então eu dou alguns exemplos. Por exemplo, o meu pai ele é engenheiro civil, ele desenha casa, faz planta, né? Faz o desenho da casa. O meu pai, ele não é pedreiro, ele é engenheiro civil. Ele tem a informação na cabeça dele de como que tem que construir a casa. Então ele desenha a casa, fala banheiro, não sei o que, pilastra, medida, não sei o que. Quem vai fazer é o pedreiro, é o pessoal da construção civil. O meu pai é o DNA, ele tem a informação. O pedreiro, o pessoal da construção civil, ele é o RNA. É quem faz efetivamente. Deu pra entender? Então anota aí pra mim, ó. Debaixo dessa tabela aqui, ó. DNA contém a informação genética do seu corpo. Vírgula. Tudo que o seu corpo precisa produzir está descrito no DNA a maneira de fazer. Ponto. Agora o RNA. Vai lá. RNA. É o ácido nucleico que bota em prática a informação do DNA. Ponto. Só isso. Tá? Então, para praticar, eu passei 2 páginas aí do livro, que é só de marcar X, vai ser bem tranquilo, tá bom? No mais, espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer coisa, volta aí para ver quantas vezes você quiser. E a gente se vê em qualquer oportunidade. Lembrando que daqui a 2 semanas já é a nossa prova, tá bom? Um beijo.